Vamos fazer. Certo, Matheus? Aí, já chegou. Ô, palhaço! Ah, palhaço! Mas você tá, Matheus? Eu tô bom e bonito, como Rapaz, sempre. você tá na puta mesmo. Você tá ragado. Isso que é mesmo. O menor capitão, deitado lá do canto. Tô sabendo, só correndo. Pra nós poder chegar. 25 Jesus nasceu. 26 foi a visita. 27 batizado. Pelo Padre São João Batista. Na quarta última ceia. Na quinta foi ligado. Na sexta condenado. Em domingo crucificado. Conhece as santas palavras. Não devo se amarrar. E peço as orações. Só correndo pra cá. Na chegada dessa casa, seu terreno esfloreceu. Vim trazer santa notícia. Que menino Jesus nasceu. 25 Jesus nasceu. 26 foi a visita. 27 o batizado pelo Padre São João Batista. Na quarta última ceia. Na quinta foi julgado. Na sexta condenado. E no domingo ressuscitado. Com essas outras palavras, nós não devemos se amarrar. Eu peço meu capitão para corrente desatar. Pode desatar. Ela?